Olá, eu sou Mônica Seixas, sou co-deputada estadual junto ao mandato coletivo da bancada ativista e hoje estou aqui no programa Em Discussão Convida, convidando os 3 mandatos que, junto com a Alessi, respondendo o chamado da Alessi Brandão, constroem a Frente Parlamentar de Igualdade Étnica Racial. E a gente recebe aqui hoje, óbvio, Alessi Brandão, Érica Malunguinho e Jesus dos Santos, também co-deputado da bancada ativista. Alessi, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da história dessa frente. A senhora que está aqui há mais tempo foi a segunda mulher negra a pisar nesse espaço, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Contasse um pouquinho da existência dessa frente, por que ela existe, como a senhora pretende chamá-la de novo e tocar nesse momento. Bom, primeiramente eu quero que Deus abençoe, proteja, ilumine vocês. Dizer da minha satisfação, porque essa 19ª legislatura, ela já apresenta algo diferente, mas o que eu digo diferente não é só a entrada de 53 deputados, né? É principalmente a retomada dessa frente da igualdade racial e que defende aí as minorias, né? Que na verdade são minorias de grande importância dentro da sociedade brasileira, mas que nessa casa aqui, infelizmente, a gente criou a frente, enfim, na outra legislatura, muitos deputados e deputadas apoiaram, mas não foram membros. E é o que acontece, você não pode ter uma frente que não tenha mais deputados, senão não é frente. Então, a partir do momento que você não tem condições, não tem estrutura para dar continuidade, você fica, sabe, estacionada. Mas como Deus é justo, né, os orixás também, permitiram que a gente, nessa legislatura, tivesse a entrada de vocês, e eu quero dizer que eu me sinto extremamente honrado, porque Érica eu já conhecia e já sabia que ia chegar o momento dela estar nessa casa, e você, Mônica, com a bancada ativista, está trazendo um cenário novo e extremamente interessante, né, e necessário para o povo do Estado de São Paulo. Eu acho que eu não estou dizendo que nunca ninguém se importou com isso, eu seria leviana se falasse isso. Claro que, se você for levantar dentro da história da Assembleia, muita gente cuidou, mas não focou, não assumiu, entendeu? Não teve uma comunicação direta. Agora não, agora eu me sinto fortalecida, acho que a gente já tinha na vida, né, normalmente, mas agora, enquanto parlamentares, o compromisso está assumido, o compromisso não está assinado, ele vai ser cumprido de fato, né? E a gente só tem que agradecer, né, a dedicação das assessorias de vocês, que tem sido brilhante, e é o seguinte, mãos à obra, vamos à luta, né? E a frente vai ser lançada essa quarta-feira aqui na casa. Érica, aumentou o número de parlamentares negros nessa casa, mas ainda não é o suficiente, nós somos 5% do total, é bem diferente isso na sociedade. Qual a importância dessa frente para o seu mandato? Quais são as suas expectativas para a atuação em comum desses mandatos? É um prazer estar com essas pessoas, né, com Alessi, Jesus, Mônica, tratando desse tema, embora nós tenhamos muitos temas para discutir, esse é um tema central e muito caro ao nosso povo. Eu observo que existe um atraso, infelizmente há um atraso no país em lidar de forma coerente, de forma verdadeira e com coragem para o que é o maior problema, né? A maior questão e a grande questão que promove as desigualdades no país, que é o racismo. A gente fala de racismo, racismo estrutural, institucional. Nós não estamos falando do racismo recreativo que, enfim, que xinga o outro de macaco, de cabelo duro. Estamos falando das profundezas das relações sociais que construíram e consolidaram esse país. Estamos falando que é a diferenciação entre pessoas negras e não negras, que indígenas e não indígenas, que esse território chamado Brasil foi construído. Então, não olhar para isso de forma profunda é negligenciar o disparador das desigualdades. Então, eu vejo que este momento, embora nós sejamos poucas, eu acho que é um momento de chamada e de corresponsabilizar a sociedade para lidar com esse problema. Acompanhando o que a deputada Alessi acabou de falar,
Vejo com muita tristeza saber que tem pessoas que apoiam a pauta antirracista, mas não estão comprometidas, entendendo que isso é um princípio e é um fundamento. Então, acho que nós estarmos fazendo esse movimento é também dizer para quem apoia que é necessário fazer esse movimento, tanto quanto da urgência que esse tema tem nas nossas vidas. Então, eu vejo dessa forma, eu vejo que, embora sejamos minoria aqui dentro, nós somos maioria enquanto sociedade e nós estamos trazendo, enquanto minoria, né, de deputados aqui dentro, nós estamos trazendo a pauta, o tema, o fundamento que é central para se pensar num novo projeto de sociedade. Porque quando a população negra, que é a população mais vulnerabilizada dentro da construção histórica do Brasil, quando essa população tiver acesso aos bens materiais e imateriais, aos bens sociais, direito à vida, obviamente, toda a sociedade ela se reconfigurará, ela será uma outra. Então, estamos falando sobre antirracismo, mas falar antirracismo é falar sobre segurança pública, é falar sobre educação, é falar sobre meio ambiente, é falar sobre LGBTs, é falar, enfim, sobre absolutamente todos os temas. Então, essa frente é uma frente, né, interseccional, é uma frente estruturante e certeza que se a casa e São Paulo, né, representada por essa casa, tiver responsabilidade com a desconstrução das violências estruturais, com a desconstrução das desigualdades, ela vai ouvir essa frente, enfim, como uma forma possível de reverter esses processos que geraram uma sociedade tão apática e violenta como a nossa. As frentes parlamentares, elas são organizações intermandatos, reúnem diversos mandatos. O proponente dessa frente de igualdade étnico-racial é a Alici, que vai presidir os trabalhos, e a Érica e a bancada ativista dividem a copresidência da frente, levam em conjunto a responsabilidade de apoiar a Alici nessa existência. Esse negócio de dividir responsabilidade, ser co-isso, ser co-presidente, ser co-deputado, é muito novo. Jesus, o que nós somos? O que é esse negócio de bancada ativista? O que é ser co-deputado, que é o lugar que a gente ocupa? E o Jesus é a pessoa da bancada ativista, junto com a Shirley, que é a primeira vez que uma indígena participa dessa agenda, dessa frente. O Jesus, junto com a Shirley, é quem toca a Frente Parlamentar de Igualdade pela bancada ativista, né, Jesus? Sim. A gente passa por um processo político no nosso país que aqueles e aquelas, né, que sempre estiveram à mercê, né, de todo um planejamento das suas cidades, do seu estado, tem percebido, por conta, inclusive, do alto índice de informações que circulam na rede, de que muitas coisas que poderiam resolver a sua vida acabam não acontecendo porque os interesses nunca são daqueles, né? E sim daqueles que sempre estiveram no poder. Então, nesse sentido, hackear espaços, participar de espaço, dividir responsabilidades, tem se tornado uma praxis cotidiana, não só no parlamento, mas no que tange a novos arranjos econômicos, no que tange a novos processos de sociabilidade. E a bancada ativista, projeto esse que vem sendo desenvolvido desde 2016, tomou para si algumas referências, né, inclusive como a própria Muitas, né, que é um coletivo de mulheres que disputam e disputaram uma série de processos legislativos, e em 2018 lança a possibilidade de que 9 ativistas, né, que pessoas de distintas áreas, de distintos lugares, pudessem convergir em uma proposta e juntos assumirem a responsabilidade de tocarem um mandato. A política que a gente vem vivenciando até o momento é muito tradicional, personalista, individualista, vem sempre de cima para baixo, e com a proposta a qual estamos encampando aqui na casa é fazer com que aquele que ainda não conseguiu acessar esse espaço possa ter referência nessa possibilidade e possa participar. E então, ser co-deputado ou ser co-vice-presidente de uma frente puxado aqui pela nossa griot, é dividir responsabilidade, é contribuir, é somar. Somos e vimos de um povo que a filosofia central é Ubuntu. Sou porque somos. Então, essa codeputância é isso, né?
fazer com que o coletivo seja a voz predominante e dividir a co-vice-presidência dessa frente é dividir essa responsabilidade e pensar que juntos somos muito mais fortes e temos a capacidade e a potência de não resolver, porque são 519 anos de massacre, de genocídio, mas ser o pontapé, não o pontapé inicial, mas dar continuidade ao que os nossos ancestrais fizeram para que as próximas gerações tenham a possibilidade de continuar vivas, porque tá difícil. Eu disse na abertura, mas nós estamos aqui num estúdio 100% negro. Acho que isso não deve ter acontecido muitas vezes. E eu acho também que a gente dobrou o tamanho da estrutura dos negros na casa de uma só vez, mas isso não vem sem dor. O que vocês estão enfrentando de estar nesse lugar, por estar, e no corpo de vocês também? Está sendo tranquilo? Vocês acham que a política institucional amadureceu a ponto de ser menos sofrível para a gente? Ainda estamos precisando brigar? E nessa perspectiva, quais são os desafios da frente, da atuação dos nossos mandatos em comum? Bom, eu posso dizer que essa entrada, né, de vocês, que, como eu disse, veio fortalecer, né, todo esse aspecto nosso aí de luta, também, paralelamente a isso, a gente percebe que há uma certa surpresa, né? A surpresa, tudo bem. Agora, o que a gente não pode admitir, não pode aceitar, é que haja um viés de desrespeito nessa história. Porque você pode não conhecer bem o outro, você pode desconhecer, inclusive, a legitimidade dessas pessoas, né, que estão aqui. Agora, o que você não pode é faltar com respeito. E uma coisa que por 2 vezes eu já usei o púlpito da Assembleia para falar sobre isso, me deixou muito desencantada, porque eu cheguei aqui, fui eleito em 2010, entrei em 2011, né? Mas não tinha tido a infeliz oportunidade de ver um preconceito, entendeu? Um racismo tão explícito como eu vi, né, recentemente dentro dessa casa. Por isso que o lançamento dessa frente vai fazer com que as pessoas prestem mais atenção o que é que vai mudar, o que é que já está mudando, e não se espantem com as coisas que serão criadas, que vão acontecer, mas com muito compromisso, com muita seriedade, entendeu? E principalmente com muita legitimidade. Eu gosto muito dessa palavra, legitimidade, que nem todo mundo sabe o que é isso. Todos esses negros que estão aqui, que chegaram aqui, vieram porque foram eleitos pelo povo, né, de São Paulo, têm competência, têm condições e são pessoas que estão a fim de, entendeu? A fim de, porque não adianta só você, não, eu sou deputado, estou deputado, não. A gente tem que exercer essa função sabendo que está representando o povo. São representantes, né, legítimos do povo. Então, as pessoas têm que prestar atenção. Se puder colaborar, a gente vai ficar muito feliz, até porque nós não somos egoístas, muito pelo contrário, somos altruístas. Então, a gente vai observar mais ainda, eu principalmente vou observar mais ainda como é que vai ser a conduta da casa, sabe, em relação a essa frente parlamentar. Várias legendas políticas apoiaram a construção da frente. Sim. Isso não quer dizer que elas se tornam membros. Você acredita que existe um apoio genuíno à criação da frente? E você acha que todos os escopos vão, de fato, participar dessa vez, já que a legislatura passada teve um esvaziamento? Olha, eu acredito que seja uma coisa genuína, sim. Porque, como eu disse, eu esperava, né, há 4 anos atrás, que houvesse uma sensibilidade das pessoas, né? Todo mundo assinou, fiquei super contente, mas na hora de você ser membro da frente, a história é outra. Aí muda tudo. É como todo mundo diz, eu não sou racista, jamais fui racista. Mas quando você vai observar, sabe, de forma cirúrgica, o comportamento das pessoas, aí a história é outra. Todo mundo sabe, os exemplos são muitos, né? Não tenho nada contra, não, mas a minha filha jamais vai casar com um negro e vice-versa. É sempre assim, né? São coisas mínimas, mas que a gente observa que realmente
o país é racista, esse Estado é um Estado muito conservador, muito conservador. Haja vista você não vê esse assunto rolar dentro da casa. Agora será diferente, entendeu? As pessoas vão começar a entender que a história do país tem a construção da nossa ancestralidade. Só isso. Érica, quais são os principais desafios para a negritude nesse estado? São todos, absolutamente todos. Como eu falei, é necessário pensar em políticas que sejam estruturantes e interseccionais, porque eles estão em todos os setores, em todos os dispositivos de atuação do Estado. Existe a precarização do corpo da sujeita e do sujeito negro. Então, e aí, só somando um pouco a sua pergunta anterior, existe um pacto, né, um acordo. A professora Cida Bento, do CERT, ela fala que é pacto narcísico da branquitude, que faz com que as pessoas elas não percebam, elas não se deem conta de que existe o outro, no caso o outro somos nós, né? Não nos conta dentro de um processo de participação da narrativa. E esse pacto narcísico, né, faz com que tanto a nossa presença aqui seja escassa, quanto tudo que o Estado possa oferecer seja escasso para o nosso povo, quanto também nega de forma muito voraz o racismo que está presente dentro de cada um. A gente fala, um racismo compulsório, que se pratica sem saber que está sendo racista. Por exemplo, quando a gente fala de estrutura e institucionalidade, a gente precisa admitir que a Assembleia Legislativa é um espaço racista, porque se você tem uma população negra, né, uma grande população negra, se você tem uma população LGBT grande e isso não está representado aqui, esse espaço é racista e LGBTfóbico. Isso diz respeito à estrutura e institucionalidade. E assim, quando as pessoas querem se dizer não racistas, elas precisam começar a praticar e começar a criticar essa hegemonia étnica, essa hegemonia identitária. E aí, nesse sentido, o desafio da frente, que é de todas as demandas, né? Mas eu acredito que se a gente conseguir implementar em São Paulo um levante, um movimento da luta antirracista, né? E eu falo nesse sentido, eu falo propositivamente, atuando, enfim, nos dispositivos que fazem a sociedade funcionar, mas também penso como um projeto político e pedagógico, ensinando para as pessoas o que significa o racismo, o que é isso, né? Que isso não diz respeito a, como eu falei anteriormente, a pessoa chamada de macaco, cabelo duro, impedir esse de estar no espaço, entender, por exemplo, que um corpo negro ele é um corpo que é olhado com desprezo e com desconfiança. Mas olha, agora, falando sobre isso, as pessoas ficam ofendidíssimas toda vez que a gente usa essa palavra, racismo ou racista. Se a gente fala, esse espaço é racista, todo o conjunto de pessoas vão ficar, eu não sou racista, não me ofenda, eu não tenho nada a ver com isso. Pode se ofender, mas não sou eu que não fui eu quem criou o racismo, nem foi o povo preto que criou o racismo, nem foram os indígenas que criaram o racismo. Foi uma estrutura de opressão que a gente sabe muito bem, chamada patriarcado, brancocentrismo e eurocentrismo. Se a gente analisa a história de forma lúcida, a gente entende que existe um processo e um projeto de dominação entre povos. E esse projeto que resulta nas Américas e na sociedade que temos hoje em esfera global, né? Agora você tem uma ascensão asiática, mas até então era do sujeito európode. Európode, é isso. Então, assim, ou a gente assimila isso olhando com generosidade e com lucidez para a história e entende que esse processo de dominação causou e criou distopias das inúmeras, né, das mais inúmeras, e a gente olha para isso de modo a reparar, fazer um processo de reparação, e isso perpassa por compreender, estudar e assimilar o que significa racismo em toda a sua complexidade, ou então não se avança. A gente a pessoa finge que não é racista, eu não vou fingir que ela não é. Assim, ela pode dizer que não é, mas a estrutura ao seu lado mostra isso. Porque é tão normal ver um corpo
de uma pessoa negra numa situação de moradia de rua ou numa condição de moradia dentro de uma favela em condições precárias, sem acesso a saneamento básico ou nos hospitais, etc. Por que é tão normal, mas é tão diferente quando está na Lespe? Leci Brandão, a segunda negra a entrar na Lespe. Teodosina Ribeiro, a primeira. Érica, sabe esses marcos são importantes para o nosso povo, é óbvio, mas isso é uma denúncia. Isso denuncia a ausência, né, a ausência dos nossos corpos nesses espaços. Né? Então, assim, é muito normal nos ver em alguns lugares, mas não se vê na televisão, né, de forma equânime a população brasileira, não se vê nos espaços de poder dentro das universidades como professores, reitores, né, como médicas e médicos. Gente, só é você olhar as fotos das faculdades de medicina. Gente, eu juro, assim, eu conheço muita gente de fora do Brasil, principalmente europeus, os nórdicos, né, que são caucasianos, eles olham, eles falam assim, parece Alemanha. Então, assim, a gente está no Brasil, então, assim, é desonestidade não olhar para isso e não dizer, não, existe um problema. Né? Desonestidade lutar contra falar que cotas não são necessárias, porque precisa de medidas reparatórias. É desonestidade, por exemplo, sucatear as universidades públicas, como está acontecendo agora, né? Exatamente no momento em que você tem as universidades federais garantindo acesso a esses grupos que foram historicamente apagados, aí você tem um processo de sucateamento. Então, assim, é muito desonesto. E é como Jesus falou, existe um grupo hegemônico que defende seus interesses e continua a defender. Mas aí volta para a questão. A violência que é aquela, quem semeia vento colhe tempestade. Esse cenário caótico que a gente vive enquanto sociedade, do medo, de violência, disso, aquilo, é fruto dessa incidência e desse cultivo, né, de violência para determinados corpos. Isso volta. Né, de várias formas. Estou falando que é esse sujeito que devolve a violência, mas isso volta de forma sistêmica. Né? A sociedade ela se torna violenta e vai continuar e permanece mais uma vez que existem grupos que estão em condição de precariedade. Então, acho que é político e pedagógico, a gente precisa assimilar isso de forma honesta mesmo. Eu acho que você deu um exemplo certeiro no caso das universidades. Né? No momento que a universidade se populariza, se pinta de povo, começa a se enegrecer, ela deixa de ser motivo de orgulho para os governantes que sempre foi, né? As grandes universidades brasileiras, agora elas são custo, do qual a gente quer abrir mão. Jesus, o racismo é estrutural? Sempre. De que se não fosse estrutural, a gente não teria aí índices como a cada 23 minutos morre um jovem preto, ou só 0,6 de mulheres negras ocupam cargos de chefia, ou até mesmo termos que sempre levantar os marcos, né, como a própria Érica trouxe, para justificar que é agora que estamos chegando. Então, o racismo estrutural é base diária, cotidiana, né, da formação desse país e de como ele continua se desenvolvendo. Haja vista, inclusive, os projetos que chegam aqui na casa, haja vista a intenção agora do governador de privatizar, né, 4 presídios numa tentativa de continuar o processo genocida, né, que já existe nesse estado. Então, dizê-lo que ele estaria em um processo que contemple essa diversidade, eu estaria também sendo leviano e só aprofunda, na verdade, o racismo estrutural que a gente tem vivenciado aí dia após dia. E agora falar do calendário da frente. Dia 8, 18h30, lançamento da frente. O que vocês estão planejando? Como é que as pessoas vão participar? Já tem uma estrutura de funcionamento? Com que periodicidade vocês se reúnem? Se já tem trabalhos iniciados? Quais são os debates que estão rolando na frente? A frente tem se reunido nesse primeiro momento semanalmente aqui, inclusive pensando um processo de agendas, de ações, né, de quais são os projetos que são importantes tramitarmos agora, quais são os projetos que vai ser imprescindível que os movimentos negros, que as sujeitas e sujeitos que discutem esse tema possam estar junto aqui com a gente.
como planejamento, a partir do dia 8, teremos mensalmente, toda a primeira quinta do mês, um encontro aberto da frente, justamente porque este é um espaço, embora seja parlamentar, mas ele só é construído, ele só existe porque o papel nosso aqui é justamente de acolher e de contribuir com as lutas as quais os movimentos vêm travando diariamente. Então, por isso, sem sombras de dúvidas, é fundamental que os movimentos possam estar aqui e toda a primeira quinta do mês será este espaço justamente para que a gente possa trocar, né? Para que a gente possa compartilhar o que acontece aqui dentro e que os movimentos possam trazer as suas demandas para que juntos a gente possa traçar caminhos. Faremos, a partir de junho agora, uma série de audiências públicas que tangem, né, os temas, né, os eixos principais que tiramos. Não vou conseguir me lembrar os 7, mas são mulheres negras, indígenas e das comunidades tradicionais, tem violências institucionais, afroempreendedorismo, me esqueci os outros 4 agora, mas não percam, dia 8, no auditório Teotônio Vilela, falaremos lá os 7 eixos. Saúde. Será no Teotônio mesmo, né? O Paulo não? Paulo Kobayashi, verdade. Tá bom. Faltou 3 agora. Saúde tem... Educação. Eu acho que é isso. Isso. E começam agora a partir de junho essas audiências e a gente sabe que o Estado é gigantesco. A ideia é que a frente promova a participação popular, debates em audiências públicas? Isso, sim. Além de irmos também para as mesorregiões do Estado, que somam aí 16, porque o Estado é gigantesco e não dá também para concentrar só as atividades, as ações aqui. A comunidade precisa, sem sombras de... A comunidade do interior, né, precisa, sem sombras de dúvidas, se somar nessa luta. Então, no dia 8 a gente vai soltar essa agenda aí mais precisa para que todo mundo possa acompanhar. Vessi, você como proponente da frente, Sim. Qual é o eixo principal de defesa do seu mandato entre todas essas frentes que o Jesus citou? Tem alguma que foi você que falou, essa é importante estar? Não, veja bem, isso aí é tudo feito de forma coletiva, né? Eu não sei se vocês sabem que olha, faltou a religião. Tem questão religiosa. Isso. Não sei se vocês sabem que a gente, assim, tá muito... Não é nem orgulhosa, não, porque... Não é orgulho, eu acho que é direitos. Não, nós temos direitos, não posso me orgulhar. Porque é assim, a turma toda é mais nova que eu, né? Inclusive na minha assessoria, tanto que de vez em quando eu digo, gente, eu sou a mais velha desse negócio aí, né? E eu tenho uma história, né, de estudos, enfim, de formação, que é uma coisa muito simples, né? A gente não tem a questão do diploma universitário, o pós-isso, o pós-graduação e tal. Mas, o que a gente faz? Como muita gente importante, você citou uma pessoa aí, Cida Bento, outro dia você citou Sueli Carneiro, né, tem Djamila. Todo esse povo, quando vão fazer qualquer estudo, qualquer coisa, o meu nome aparece. Eu digo, gente, mas por que eu estou nessa história? Não, você foi a nossa referência e tal. Aí veja bem, Mônica, eu fico perguntando para Deus, né, e para os orixás também, o que é isso na minha vida? Porque eu recebi um recado que eu tinha que aceitar ser candidata, porque eu tinha mais uma missão para cumprir. Eu digo, mas como é que eu vou cumprir missão dentro de uma casa legislativa? Porque as pessoas todas lá são advogados, são engenheiros, isso, aquilo, tal. Eu falo, não é isso, é sensibilidade e a sabedoria da vida. Né? Então, quando... Por isso que a senhora é griot. Ele só me chama de griot, eu fico assim, morro, sabe? Porque eu sou negra, não parece que eu fico vermelha, né? Fico emocionada. Mas eu fico, porque assim, indiretamente, eu não sou uma pessoa deslumbrada, absolutamente. Eu fico pensando, gente, tudo que eu pensei, que eu batalhei, que eu realizei, está acontecendo. O fato, Érica, lembra quando a gente se conheceu lá no aparelho? Sim. O que você falou para mim? Eu falei que você era uma fonte inesgotável, importantíssima, né, de ocupar esse lugar, enfim. Mas que você... Aí você falou, eu não posso ficar lá sozinha. Entendeu? Ela falou exatamente, eu não posso ficar lá sozinha. Você entendeu? Aí eu entendi. Tô chegando. Então, eu fico muito feliz,
porque são realizações que acontecem na minha vida sem eu ter que me preocupar com o meu limite, entendeu? Intelectual. O que eu fiz? Eu peguei o povo que eu conheci na campanha, ninguém que está no meu gabinete eu conhecia antes, ou foi vizinho, absolutamente. Todo mundo sabe que eu sou do Rio de Janeiro, lá de Madureira, né? Mas cheguei aqui, fui adotada por esse estado, as pessoas começaram a me homenagear aqui, ali, acolá, veio a questão do carnaval, que foi fundamental também, porque qual foi a nossa missão? Mostrar para São Paulo que tem samba aqui, tem sambistas, e tem pessoas da velha guarda, as baianas, enfim, que precisavam ser citados, precisavam ser comentados, que ninguém falava desse povo. Então, isso fez com que houvesse uma identidade das pessoas com a nossa fala. E aí, como vocês são mais jovens do que eu também aprendo com vocês, porque a atualização que vocês trazem para mim é muito importante. Eu sempre cobro, gente, eu preciso conversar com vocês, conversem comigo, vão lá bater um papo, que nem tudo eu sei, nem tudo eu acompanho, eu não estou presente nessas coisas todas que estão acontecendo, que no auge da minha vida, no auge da minha vida, como da minha arte, eu não conversava com ninguém, eu tinha o povo, eu fazia as músicas, eu não toco nada, mas saía um resultado artístico legal, bacana, né? Nós estamos com o quê? Com 44 anos de carreira, tem que estar fazendo agora em 2019. E nessa carreira, se você for observar, na hora que veio o resultado, eu simplesmente peguei todos os vinis e vi o que eu cantei, o que eu compus, o que eu interpretei, eu falei, isso aqui vai ser o mandato. E foi assim que a gente, entendeu? Construiu o mandato. Eu não sabia nada de pauta, de nada. Eu falei, é vida. Eu gosto de trabalhar, tanto que o nome do gabinete é Quilombo da Diversidade. Entendeu? E a diversidade está lá no gabinete. Você encontra gente de todo. Aliás, eu quero parabenizar você pela sua turma, que você conseguiu pegar um pouquinho de cada ser humano, entendeu? Foram eles que me pegaram. Eu não sei como é. Eu cheguei depois na bancada ativista, mas a gente já conta essa história, continua trocando entre o Quilombo da Diversidade, o Mandato Quilombo e o Mandato Coletivo da Bancada Ativista. Logo depois do intervalo, a gente já volta. Em Discussão Convida de volta, hoje Mandatos de Negritude, debatendo o lançamento da Frente Parlamentar de Igualdade Étnico-Racial com Leci, Érica Malunguinho e Jesus dos Santos. Antes do intervalo, a gente estava discutindo um pouquinho da troca entre esses 3 mandatos e as suas pluralidades, diferentes formas de organização. A gente sabe que a negritude também é complexa e é diversa entre si. Por exemplo, na pauta de religião. A senhora estava falando justamente sobre isso. A senhora é cristã? Desculpa perguntar. Não, eu sou cristã, porque eu fui batizado, eu fui crismado, eu fiz primeira comunhão, né? Mas num determinado momento da minha vida, e foi um momento muito ruim, muito difícil, eu conheci a religião de matriz africana, não é? E qual é a minha gratidão? Como eu sempre lidei com arte, passei a cantar, né, as saudações aos orixás a partir de 1985 e faço isso até hoje. Uso meus filhos de conta em qualquer lugar, não os tiro de forma alguma, né? Tenho fé, tenho provas e sei que estou no espaço em que é minoria também, a religião de matriz africana, aqui nessa casa, mas agora já melhorou, né, bastante. Tanto é que minha amiga chega lá, Laroie, e a gente fala Oguiê e por aí vai. Aliás, Érica, você é a única, todo mundo sobe ao púlpito e fala em nome de Jesus e você vem com uma saudação aos orixás. Por que a gente precisa defender a pluralidade de religião? E se você sentir à vontade, fala um pouco da sua. Eu sempre falo que a minha religião e a espiritualidade é um lugar muito sagrado, efetivamente, muito sagrado para mim, e que eu protejo muito. E não tenho necessidade de ficar citando toda hora, porque faz parte de mim, do meu sagrado, etc.
mas eu compreendo e sei que é fundamental num Estado que se diz laico, nessa casa que se diz laica e que tem a imagem enorme de um crucifixo e que toda hora se clama a Deus, que se coloque também como parte da narrativa Exu, por exemplo, e os orixás. Assim como acho que outros povos e outros praticantes de outras religiões também poderiam fazê-lo, e inclusive de quem não tem religião. Porque o pressuposto do Estado laico seria que não houvesse determinação alguma. Mas uma vez que há determinações muito explícitas nessa casa, crucifixos e etc., então assim, é uma forma explícita do Estado estar professando a fé, então acho importante e fundamental que essa narrativa ela esteja nesse lugar também, para que a gente entenda o que é diversidade, para que não, assim como eu estava falando falando de racismo compulsório, estava falando de formas de opressão compulsórias, existe uma prática cristã que é compulsória também. Por exemplo, as pessoas são batizadas compulsoriamente, às vezes os pais não frequentam igreja, mas elas são batizadas. Isso é compulsório, porque não existe a escolha. E assim, obviamente eu não estou fazendo crítica alguma, acho que as pessoas são livres e devem ser livres para professarem sua fé. Mas a crítica que eu faço é quando isso é colocado de forma abrupta, e imposta para as pessoas, não respeitando, e ao mesmo tempo que impõe uma religião, não respeita, por exemplo, quem não compartilha disso. E aí eu posso falar, e acho que a Alice, todo mundo pode falar muito bem, dos ataques constantes que acontecem em terreiros de candomblé, das falas pejorativas e depreciativas em relação aos praticantes de candomblé, de falarem, associarem a bruxaria, ao diabo. Mas eu entendo que isso faz parte da ignorância, da profunda ignorância do povo brasileiro em relação a esses temas que dizem respeito essencialmente, volto ao racismo estrutural, ao povo negro. Porque ninguém fala assim do judaísmo, por exemplo. Ninguém fala assim de religião, budismo, de religiões diversas, a diversidade religiosa, quando é de outros povos. Mas tudo que é relacionado ao povo negro encontra uma forma de fazer isso se tornar algo depreciativo. Então, a religião macumba é do mal, a bruxaria. O cabelo é ruim porque é crespo. O nariz é assim assado. Magia negra assim. A gente precisa entender e pactuar como isso é estrutural e é praticado de forma compulsória. Então, eu saudar Exu, né, que é o Deus das encruzilhadas, dos caminhos, da comunicação, um dos orixás importantíssimos, como todos os outros são, mas que está aí exatamente para nos trazer novos rumos, é dizer que este lugar é possível também. Assim como é possível o Deus cristão, é possível os deuses orixás, os deuses indígenas, os deuses asiáticos, enfim. Então, o importante mesmo é que a diversidade ela seja cumprida à risca. Uma vez que ela não é, porque o Estado deveria ser laico, diz que é, então nós temos a obrigação política e existencial de colocar como um ponto a ser pensado. E eu estou aqui na maior alegria, entre 3 mandatos representados por pessoas negras, discutindo o lançamento da Frente Parlamentar de Igualdade Étnica Racial, uma proposta do mandato da Alessi Brandão, que tem a co-vice-presidência do mandato quilombo da Érica Malunguinho e o mandato coletivo da bancada ativista, representados aqui pela Érica e pelo codeputado Jesus. A frente será lançada no dia 8, às 18h30, e tem 7 eixos, entre eles a liberdade religiosa que a gente estava debatendo aqui, mulheres negras, populações indígenas e comunidades tradicionais, racismo religioso, trabalho e empreendedorismo, violência institucional, saúde e educação. Jesus, sei que foi uma batalha da bancada ativista ter a palavra indígena no nome da frente, porque a Shirley é a primeira nesse espaço. Como é que está sendo a convivência com a Shirley? Você pode contar um pouquinho sobre esse pedido dela de incorporar o nome, por que ter o nome indígena tão explícito na frente? Infelizmente, a Shirley, por agenda pessoal, não pôde estar aqui hoje. Ela é doutoranda, né? Uma das pouquíssimas mulheres indígenas que conseguiram ter esse acesso. Então ela pediu aqui 1000 desculpas. Numa próxima, ela estará aqui com as outras mandatas, justamente para poder aprofundar um pouco mais a questão indígena, que é bastante alarmante
A gente viu, inclusive, recentemente, uma diversidade, né, da luta indígena em Brasília agora, lutando, né, por direitos as quais passam assim como absurdo para a gente na altura do campeonato, né, o parlamento ainda está fazendo determinadas discussões. Acho que não foi nenhum pedido dela, acho que foi uma falha nossa, né, no processo de construção ali, passou não ter a palavra em defesa da comunidade indígena. E aí foi um ato falho nosso que foi logo resolvido pela Alessi quando a gente comunicou sobre essa ausência. E pensar na comunidade indígena é pensar nos nossos parentes, como ela mesma diz, como parceiros de luta. Afinal, como a Deise Benedito fala, nós, enquanto povo preto, se nós não reconhecermos o sofrimento e quem foi o primeiro a sofrer por conta de um processo de colonização, a gente não terá, inclusive, legitimidade para talhar, para cunhar aí uma nova possibilidade. Então, reconhecer nos nossos parentes essa amizade, essa afetividade para lutarmos juntos, sem sombra de dúvidas, aí é o caminho, né, que a população marginalizada desde sempre tem a seguir para que a gente possa romper com o que está dado. E aí foi mais um ato falho não ter tido a palavra indígena antes e que foi logo resolvido pela nossa griot, e vamos seguir aí firmes e fortes, até porque nessa casa nunca houve uma frente, né, que tratasse diretamente dessas questões. Até porque não havia outra indígena antes, né? A Shirley chega nessa composição com a gente, a primeira a pisar nesse espaço também, né? Um marco que a gente se orgulha, mas que denuncia a ausência de outros indígenas, como a Érica bem lembra sempre. Por isso que é de fundamental importância, e aí a gente tem essa responsabilidade, essa tarefa de fazer com que esse espaço seja aí dos povos originários que merecem, né, total liberdade aqui dentro para que possam produzir, para que possam pensar e formular políticas públicas que atendam aos seus respectivos povos. E é isso. Qual é a expectativa para essa noite de lançamento? Como vocês estão se organizando? A gente estava falando muito de troca, se vocês pudessem contar um pouquinho o que vocês já trocaram. Eu sei que nós somos vizinhas, né? Os nossos gabinetes vivem trocando até comida muitas vezes, porque no seu tem mais que o meu. Mas o que vocês estão trocando? Como é que está sendo essa convivência entre esses mandatos com pessoas negras? O nosso não é totalmente, né? A gente tem outra composição, a da Érica realmente um quilombo, mas como é que está sendo essa troca? Vamos falar? Pode falar. A gente tem uma frase que é muito importante, que nós sempre usamos, que é: nossos passos vêm de longe. Então, é antes de estar aqui na LESP, é antes do que diz respeito à Assembleia Legislativa, é antes de tudo, né? Esse encontro, nesse tempo agora, faz parte de uma historicidade muito longa, muito diversa, mas que resultou em pessoas concisas e interligadas na luta, porque obviamente nós compreendemos essa historicidade que nos fez estar presente das formas mais profundas que ela se apresenta. E isso significa, obviamente, construir uma frente antirracista. Então, assim, isso vem de muito longe. Então, assim, o acúmulo e o que vai estar em prática já está construído. A gente só vai sistematizar e colocar dentro da institucionalidade. Porque esses passos vêm de longe, essas construções vêm de longe, vêm na música, vêm da luta política, enfim, de diversas formas na qual nos fazemos presentes. E quando reivindicamos a identidade negra, muito importante falar isso, Mônica, porque reivindicar para si a identidade negra é compreender o que diz respeito à construção histórica da negritude no mundo. Ser negro no mundo, estratificadamente racializado, é compreender, por exemplo, o tráfico negreiro, a escravidão, a expropriação. É entender que você poderia não ter sido chamada de negra se não tivesse outra pessoa te dizendo isso. Porque simplesmente ninguém da Nigéria ficava para a Etiópia: ei, tu é negro. A Etiópia não ficava para Gana falando tu é negro. Então, assim, é entender tudo isso que foi nos condicionando, nos colocando no lugar de outro,
a partir de um processo violento de expropriação. E quando a gente reivindica isso para si, é organizar essa historicidade e falar assim, como diria Vitória Santa Cruz, gritaram-me negra, pois negra sou. A partir disso, o que pode vir a ser? A reivindicar-se negra é pensar em reparação histórica, porque não diz respeito a gente enquanto indivíduo, diz respeito a uma coletividade, diz respeito à compreensão, a compreensão de que existe um problema, a desigualdade está posta. E quem não olha para isso a partir, né, do critério, do fundamento de raça, é desonesta. Inclusive, é muito importante o que a deputada Alessi estava comentando até então, a gente estava se falando sobre o projeto de lei de afirmação da identidade étnica, o seu projeto de lei. Sim, isso aqui, aliás, é lei, a Lei 16.758 de 2018. Ela torna obrigatória a informação sobre cor ou identificação racial em todos os cadastros públicos e privados do Estado de São Paulo. Muito importante. Ou seja, por que é tão importante um mecanismo desse? Porque é a partir disso que a gente sabe que, por exemplo, para onde podem ser dirigidas as políticas públicas. Exatamente. Quem é a população, onde mora, qual etnia. A gente entende a estratificação étnica mesmo, a partir da estratificação étnica. Isso não faria sentido, sei lá, na Finlândia, talvez, né? Na Noruega, mas se bem com todos os fluxos migratórios constantes, né? Essa nova diáspora, é necessário ter, mas aqui é fundamental. Érica, tem um detalhe, você vê que, às vezes, quando você vai procurar, né, um gestor do executivo e você coloca determinadas situações, as pessoas ficam espantadas. Mas como? Mas isso existe? Puxa, mas a gente não tinha noção que era assim. Sabe, ninguém tem noção de nada em relação a gente. A dificuldade que você tem, às vezes, na Secretaria de Cultura, para chegar com projetos culturais populares, sim, nossa, você faz um sacrifício, você se desespera, você fica frustrada porque não conseguiu. As pessoas, que a cultura elitista sempre tem quem ajude, tem um empresário que tem um pode profissional ajudar, que é especialista em escrever projetos e acessar recursos públicos. Para o nosso povo, as coisas sempre são mais complicadas. Mais complicadas. Quem olha muito para o nosso povo é o povo que representa aí a segurança, Secretaria de Segurança, enfim, sim, e até no poder executivo, você sabe que tem aí, né, o relato de fazerem um projeto, uma coisa absurda, porque vai ser pior. Se um projeto desse vinga, coitada da nossa juventude. Sim. Mas agora eu estou mais animada, porque agora tem mais gente, né? Para a gente poder olhar, né? Ficar fiscalizando esse povo. Porque as coisas que eu tenho visto no Brasil atualmente são inacreditáveis, mas existe. Por isso, a importância dessa frente parlamentar. E se você olhar para os números de construção, você vai ver, por exemplo, que as mulheres negras recebem menos anestesia, que os presídios têm mais pessoas negras, que as favelas têm mais pessoas negras, sim, que os parlamentos têm menos pessoas negras, que as universidades têm menos pessoas negras, que as chefias de empresas têm menos pessoas negras, que os camelôs têm mais pessoas negras. Então, quando a Érica fala de olhar para a sociedade e entender o muro que nos colocou cada qual nessa situação determinante, a gente vai entender a estruturação do racismo e a dificuldade de superar esse muro. Mas essa identidade, que para alguns é dada desde o início, desde criança você está ali ouvindo você é negro, seu cabelo é crespo, ou a sua cultura e a tua presença me incomodam, para outros não é dados. Por exemplo, eu tenho a pele mais clara, embora tenha traços grossos, e durante toda a minha infância, minha família tentou esconder isso de mim. Sabe aquilo de consolar? Ah, você não é preta. Faz parte do projeto, né? O projeto que constrói a nação brasileira, ele tem muitas etapas, né? Que começa com o genocídio, a expropriação dos povos ancestrais das Américas, né? Do território brasileiro, dos indígenas, e quando a partir de uma dissidência ou de uma desistência, né, de Europa em relação à dominação do povo indígena, porque inclusive o povo indígena sabia muito bem as rotas, caminhos e fugas, etc., e começa o processo de expansão
né, do tráfico negreiro que, enfim, né, que antes desse projeto aqui das Américas, isso já estava acontecendo de alguma forma em África. Quando ele vem para cá, esse projeto, ele vem também com a necessidade de branqueamento da população. Então, assim, o Brasil, esse país está em construção, né? Esse território está em construção. Veja bem, Portugal achava que isso aqui, acho que era do tamanho de Toque-Toque, né? Talvez assim, também de uma praia desse tamanho. Eles não se deram conta que aqui é vasto, é enorme. E aí começam a ter outras invasões, né? Holandeses lá em Pernambuco, você tem espanhóis também que aportam, inclusive na Bahia. Enfim, vão vindo outros povos. Então, Portugal manda abrir todos os presídios de Portugal, a massa carcerária, a população carcerária de Portugal, e as órfãs portuguesas, e trazem para cá. Esses que eles consideravam subcidadãos, Portugal, eles trazem para cá para ocupar esse território brasileiro, para dar consequência a esse projeto de nação. Ou seja, não importa se você faz o que você for, mas se é branco, está tudo certo. Então, assim, e aí você tem esse fluxo, você tem um outro fluxo que é muito interessante, que eu acho que fica muito explícito, a lei de terras. Todo mundo reclama da cota para negros, mas existiu e sempre existiu cotas aqui no Brasil para os brancos. Isso é muito importante a gente lembrar. Por exemplo, São Paulo. São Paulo decide se tornar uma grande cidade ali em, 1910, por ali. A abolição da escravatura aconteceu a falsa abolição, né, que chama abolição inconclusa, 1888. De 1888 até 1910, você tem 22 anos. A gente fala que a abolição é inconclusa por quê? Porque você está aqui, 3 gerações da sua família aqui, 4 gerações. Fala assim, você está livre. Livre para onde? Sem trabalho, sem casa, sem nada. Mas, enfim, muitos pretos voltaram para o continente africano, muitos continuaram trabalhando nas casas grandes mesmo, enfim. E muitos foram construir o que a gente conhece como as favelas, né? E todos esses lugares e tal. E aí, veja bem, o fato é que você tinha uma população gigantesca aí precisando de trabalho. Em 1910, São Paulo decide se tornar uma grande cidade. São Paulo espalha cartazes na Europa inteira para incentivar a imigração, com direito à terra, com direito a trabalho, e não absorve essa população. Isso é um projeto de branqueamento, porque São Paulo não pode crescer com população negra. Então chama, e aí com as cotas para o povo europeu e etc e tal. Então, assim, aí você tem esses fluxos constantes. Você tem um discurso científico, acadêmico, que isso não começa também aqui no Brasil, isso é desde muito sempre. Inclusive, tem um etnólogo alemão, essa história para mim é uma das mais absurdas, ele chama Léo Frobenius. Presta atenção, olha atenção nesse cara. Esse cara é etnólogo. Quando a pessoa tira um título de etnólogo e ele viu uma cabeça, tem uma cabeça que é uma das peças mais importantes no estatuário africano, que chama Cabeça de Fé. É uma cabeça muito bonita, feita num material preciosíssimo. E as esculturas africanas, elas nunca tinham, as que os europeus tinham encontrado, nunca tinham uma imagem semelhante à forma humana. Sempre eram com muitos lábios, ou seios grandes, ou os órgãos genitais de forma, enfim, não literal, né? Com a forma abstrata e a forma dos artistas africanos de produzirem aquilo. A cabeça de fé não, a cabeça de fé é exatamente como um corpo humano, exatamente tal qual. Só que, além de ser assim, ela não é como as esculturas gregas, ela tem todas as escarificações finíssimas no rosto inteiro, assim, é um trabalho incrível e uma coroa fantástica e tal. Pois Léo Frobenius viu isso, o etnólogo, ele falou assim, olha como ele explicou. Ele explicou que a cidade mítica de Atlanta subiu do oceano, atravessaram a selva da Nigéria e ensinaram os nigerianos a fazerem aquilo. Então, assim, esse discurso que está lá, está agora, e foi se revisitando a todo momento, construiu um projeto aqui de branqueamento a partir do racismo científico. Médico, Nina Rodrigues, um intelectual importantíssimo que foi responsável por construir narrativas no Brasil, um médico baiano, Nina Rodrigues, que era adepto a teorias eugenistas, que é de branqueamento, de purificação de raça, de entender a raça ariana como a raça superior. Monteiro Lobato.
E aí você tem, junto com esses intelectuais, escritores, você tem o campo da medicina, você tem o campo da própria ciência acadêmica, todo construído de modo a apagar a imagem da pessoa negra, colocar como um ser precarizado, inferiorizado, ao mesmo tempo que você tem uma teoria além de embranquear, né, porque acontecia a miscigenação, tentar cada vez mais embranquear. Então, presumia-se que em 50 anos o Brasil não teria mais 2012. Negros. Hã? Que em 2012 não teria mais pessoas Não teria mais pretas. negros em 2012, exatamente. E aí, o que você tem no meio disso também? Uma coisa que atrapalha e confundiu muito todo mundo, que é o mito da democracia racial. Que é quando eles veem que não tem jeito, aí começa a exportar a imagem do Brasil, inclusive essa teoria acadêmica do campo sociológico, que para dizer que o Brasil é o país das 3 raças, que todas vivem em harmonia e etc e tal. Isso ainda é vendido até hoje lá fora. Então, assim, tem muitos problemas que perturbam essa noção, sabe? Então, Eu lembro de uma das suas primeiras falas no plenário, que você diz que, primeiro, que fazer política baseado em evidências científicas não é fato dado, não é mesmo a prática, pode parecer absurdo, mas não é a prática. Outra questão também é a ciência produzida por quem, para quem, em que contexto? Porque a ciência, ela também é sempre aliada de um contexto histórico, cultural e etc. Então, daí também a diferença da gente mudar, a importância da gente mudar as academias, da gente mudar os protagonismos, de quem é que pesquisa, de quem é que produz, enfim, para que as coisas possam ter um outro olhar. A gente vai precisar encerrar. Queria agradecer muito. gente, falei muito. E vai Eu gosto de ouvir você. Pode falar à vontade. Solta sempre. É sempre assim, a Érica sempre fala muito, a Alessi sempre mostra os caminhos da pedra e o Jesus organiza. É mais ou menos assim, faz relatório e coloca a gente para trabalhar. É mais ou menos esses bastidores, um pouco do que é Mas, o trabalho. na verdade, não é nem ouvir a Érica, né? É uma aula, na verdade. Ela sempre dá, né? Então, assim, embora você tenha dito que não tem os diplomas que a maior maioria que tem, você já é uma doutorada na vida, então só isso basta, né? Isso que você tem, né, acredito que nenhum deles aqui tem, então por isso que você continua aqui, vívida, Graças a em Deus. pé. Né? E Eu as acho que é orixás. mais importante pra gente estar aqui do teu lado do que o contrário. É um prazer mesmo ter sido um fã seu e estar aqui do lado agora, ó, sentado e construindo juntos. Explica o que é griot. Entender o samba como intelectualidade. Sim, exatamente. Né? Que, assim, quando a gente está falando desse sistema patriarcal, brancocêntrico e tal, não entende nossas construções como lugares de produção de saber e do conhecimento. Então, assim, é isso. Doutor honoris causa. E você passou o programa inteiro chamando ela de griot. Explica o que é griot. Griot, na verdade, é uma palavra francesa para uma terminologia do Mali, que significa digele, que é as pessoas mais velhas com sabedoria, né, que estão aqui justamente para nos mostrar os caminhos. Então, com essa aula do Jesus, Érica Malunguinho e Alessi Brandão, nossa griot, a gente termina o programa por aqui, mas a gente segue juntos na Frente Parlamentar de Igualdade Étnico-Racial e a gente lança à frente os 3 mandatos juntos no dia 8 de maio, às 18h30, na Sala Paulo Kobayashi. Paulo Kobayashi. Precisamos de um auditório aqui com o nome Zumbi dos Palmares também. Também acho. Eu posso só fazer uma citaçãozinha rapidamente? Agradecer de forma muito, muito profunda as assessorias, porque, sabe, todo mundo se reuniu, juntou, tanto é que está tão bem organizado que eu não sei de nada, nem preciso saber, porque eu já vi o resultado como está, né? As pessoas se entenderam muito bem. Isso deixa a gente muito, muito feliz, sabe? Muito realizada. Parabéns a todo mundo que batalhou, que correu atrás, que discutiu. Eu soube que teve muita discussão também, mas foram discussões válidas, discussões saudáveis, né? E necessárias. Isso é importante. Obrigada, Alessi. Axé. 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 A gente termina por aqui, mas a gente vai continuar trocando ideia nos bastidores. Tchau.
Muito bom.